Olá, gente boa, tudo joinha com você? Eu espero que sim. Eu sou Marcílio Barros e você está no canal Recanto Olivar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para conhecer um pouco da história de São Francisco do Maranhão, a pedido de Paulo Vitor Souza e Silva. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. Ó, gente, estamos pegando a balsa aqui para irmos para a cidade de São Francisco do Maranhão. Viu? O menininho aí. Os meninos aproveitam para pular aqui, ó. Viu? Já. Animal marinho. Viu? Os meninos tomando banho ali, ó. De boa. Ó, começamos a travessia. Saímos ali de Amarante, Piauí. Estamos na Baúçona, indo para São Francisco do Maranhão, atender a solicitação de um inscrito do nosso canal para mostrar a cidade de São Francisco do Maranhão. Outro barco aqui, ó, Rio Parnaíba. Coisa linda. A cidade fica para trás. Outro barco. Show de bola. O movimento é grande, viu? São Francisco do Maranhão para Amarante. R$15 a travessia. Então nós vamos gastar R$30. 15 para ir, 15 para voltar. A ambulância esperando ali, ó. Já estamos em São Francisco. Legal, imagem legal, viu? Bacana, viu? Agora nós vamos te mostrar a cidade de São Francisco do Maranhão, viu? Gente, bom, nós estamos na cidade de São Francisco do Maranhão. Diz a história que os agentes do governo, quando chegaram aqui no estado para nomear a cidade, não aceitaram colocar o nome de São Francisco, pois já tinha outra cidade com o mesmo nome. Então eles voltaram em outra ocasião ao Hospital José
Williams Nogueira. Aí quando eles voltaram em outra ocasião, trouxeram um nome adicional, né? Acrescido o nome Maranhão. Aí colocaram São Francisco do Maranhão, uma homenagem, como diz a fé católica, ao santo São Francisco. Assim diz a fé católica. Os primeiros desbravadores do território foram dois homens. Um templo aqui da Assembleia de Deus. Dois homens, eles foram os desbravadores aqui da região. O senhor Eugênio Marques de Holanda e José Egídio Soares. Eles se estabeleceram à margem esquerda do rio Parnaíba, ou seja, aqui onde hoje é São Francisco do Maranhão. Eles se dedicaram a duas tarefas: a criação de gado e também a lavoura. Aí não demorou muito não, gente boa. Logo a comunidade começou a crescer, começou a desenvolver, mais pessoas chegando na comunidade, né? E a comunidade cresceu. Igreja Batista Getsemane. Tá aqui a Getsemane, hoje pastoreada pela pastora Tânia. Aos poucos o lugar foi tomando forma, né, com novos habitantes. As primeiras casas comerciais foram abertas, né, e a localidade começa a se desenvolver legal, né, começou a crescer mesmo a comunidade, os comércios começaram a ser abertos e as aglomerações de pessoas começaram, né? E aí, gente boa, quando foi em 1870, o povoado foi elevado à categoria de vila de Manga do Iguará. Foi o nome que recebeu, né, na época, o povoado. Viu? O letreirozinho aqui: a Prefeitura Municipal de São Francisco do Maranhão. Gente boa, então, em 1870 o povoado foi elevado à categoria de vila e chamaram Vila de Manga do Iguará. Foi o nome que recebeu a comunidade em 1870. E nesta época eles começaram a construção, a Secretaria Municipal de Educação de São Francisco, e nessa época já estava em construção a Igreja Matriz, né, conforme a fé católica. Bem provável que seja aquela que nós fizemos a abertura desse conteúdo. Então, sendo a sede da freguesia de São Francisco de Assis, né, como diz a fé católica. Depois, em 1840, passou a ser chamada de Olho d'Água. Então a comunidade passa a ter um novo nome: Olho d'Água. Mais tarde, em 1870, passou a ser chamada a comunidade de Vargem Grande. Mais tarde ainda, em 1924, precisamente no dia 22 de abril de 1924, o povoado foi elevado à categoria de cidade, com a denominação de São Francisco do Maranhão. No entanto, em 1943, o município passou a ser chamado de Iguaratinga. É para você ver como é que é a história, né? A história é desse jeito. E aí, em 1948, Iguaratinga passou a ser denominado de São Francisco do Maranhão. Já foi chamado também de Caraíba do Norte e também Ribeirão Azul.
História é história. Por isso que eu sou fascinado por história, né? Eu amo história porque conta a história, né, das pessoas, das comunidades, das cidades, enfim, né? História é fenomenal. É bacana demais. São Francisco do Maranhão tem 75 anos. O aniversário da cidade é no dia 10 de maio. Quem nasce aqui em São Francisco é São Franciscano. Gente boa, a extensão territorial de São Francisco Maranhão é de 2.284,217 quilômetros quadrados, ou seja, é uma grande extensão territorial, né, comparado a muitos outros municípios que a gente tem mostrado aqui no canal Recanto Olibar Comunicação e Cultura. A São Francisco do Maranhão fica situado na região 18 da Chapada do Alto Itaperucu. São Francisco limita-se com Parnarama, Barão de Grajaú, Lagoa do Mato e ao leste com o rio Parnaíba, como você viu quando nós estávamos chegando aqui na cidade de São Francisco do Maranhão. O cemitério municipal também conta a história de muita gente. Muitos entes queridos estão enterrados aí e, sem sombras de dúvidas, é importante para os familiares. A média do trabalhador formal aqui de São Francisco do Maranhão em 2021 era de 2,1 salários mínimos. A média acima do convencional aqui da região, viu, gente? Você pode acreditar. Então tem cidade por aí que é menos de um salário mínimo e meio. E aqui, com base nessa estatística do IBGE 2021, o salário base do trabalhador, né, formal aqui de São Francisco era de 2,1 salários mínimos. Então, bacana, legal, viu? Muito bom mesmo. Com base no último censo do IBGE, que foi agora em 2022, São Francisco do Maranhão tem 12.064 habitantes. Também uma boa quantidade. Gente boa, a maioria das cidades do interior do Piauí tem menos de 10 mil habitantes, né? Então uma cidade com mais de 12 mil habitantes é uma cidade legal, é uma cidade bacana, né? Uma cidadezinha legal mesmo, viu? 94,8% das crianças de 6 a 14 anos estão nas escolas. O atual prefeito da cidade de São Francisco do Maranhão é o senhor Adelbarto Rodrigues Santos. Eu acho que eu pronunciei correto o nome do cara. Adelbarto Rodrigues Santos. Se eu tiver pronunciado errado, você aqui de São Francisco me corrija por gentileza. Ele foi eleito em 2020 para o quadriênio 21-24, juntamente com mais 9 vereadores, que são Nailson Carvalho, Rosiane Almeida, Fia Batista, Francisco Padaria, Valmir do Zé Henrique, Tiago Nogueira, Mundim Felipe, gostei do nome do Mundim, Professor Rômulo e também Celcim Sindicato. Eu não sei se ainda continua sendo esta a composição do Poder Legislativo de São Francisco do Maranhão, mas esta estes foram os que foram eleitos em 2020 para o quadriênio 21-24.
E o motorista aqui hoje está coisado, viu? Ei, há fator religioso em São Francisco. Olha que imagem espetacular. A gente olhando o Amarante lá do outro lado, ó. Amarante no Piauí. A gente tinha que andar aqui na orla de São Francisco, né? Show de bolota, viu? Gostei, tô gostando de São Francisco. Fator religioso. 80,56% se diz católico, 5,2% se diz evangélico, 1,6% se diz outras religiões e 12,27% se diz sem religião. Gente, o número de pessoas que se diz sem religião está crescendo assustadoramente na nossa região, viu? Mas crescendo assim de maneira assustadora, viu? Isso é preocupante. A quantidade de pessoas que se dizem sem religião. Aí alguém diz, mas religião não salva, mas religião não sei o que, mas religião tem problema, mas religião não sei o que lá. Ó, a Câmara Municipal. São daqui que aqueles vereadores que eu te falei, eles deliberam, viu? Gente, pô, mas o fator religioso é importante demais. É muito sério a questão religiosa. Então a pessoa ter uma religião é fundamental, é importante demais. Então deixe aqui nos comentários qual é a sua religião. Quais são os seus líderes religiosos? Você deixando nos comentários vai ajudar muito, mas muito mesmo, né, o nosso conteúdo, né, vai causar engajamento, né, vai ficar legal, mais completo ainda o nosso conteúdo, viu? Bacana demais. É o Recanto Olibar Comunicação e Cultura evidenciando a cidade de São Francisco do Maranhão. E você que está aí a nos assistir em qualquer parte do planeta, que quiser ver a sua terra de origem, é só você deixar nos comentários a solicitação. E na medida do possível, a gente vem atender, né? Por exemplo, eu passei muito mais de ano para atender a solicitação do Paulo Vitor Souza e Silva. Ele que solicitou para a gente vir aqui mostrar São Francisco do Maranhão. E só agora eu tive a oportunidade de fazer isso, viu? E eu quero agradecer ao Paulo Vitor e a todos que estão aqui no Recanto Olibar Comunicação e Cultura. Que Deus continue abençoando você e a sua família rica e abundantemente. Vou concluir esse conteúdo, né, a gente voltando lá na barca, né, para irmos de volta para Amarante do Piauí, porque nós temos um compromisso, né, agora daqui a pouco ali em Amarante do Piauí. Então nós já estamos chegando aqui na balsa do Franciscoense, viu? E aqui é a fila de carro, para entrar na balsa. Nós vamos pegar aqui a fila. Gente, pô, eu deixei para concluir esse conteúdo aqui nessas belas imagens, ó. Imagem show de bolota. Gente, pô, muito obrigado por estar aqui no Recanto Olibar Comunicação e Cultura. Muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos. Muito obrigado, você tem solicitado o conteúdo, nosso sincero muito obrigado. Você ficou conhecendo hoje um pouquinho mais da história de São Francisco no Maranhão. Fortíssimo abraço e até no nosso próximo conteúdo, se Deus nos permitir.